Encontrou 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: porque a tristeza, porque o que, amado? Olha isso, porque a tristeza, segundo Deus, esta opera arrependimento e traz salvação, da qual ninguém se arrepende. Olha que coisa, querido, uma tristeza que é proveitosa, uma tristeza que traz um fruto de arrependimento e traz à existência a salvação. Dessa ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, esta sim opera para a morte. O texto é claro que há 2 tipos de tristeza. Amém, querido? Diga, 2 tipos de tristeza. A tristeza do mundo, diga, a tristeza do mundo que opera para a morte. E uma tristeza que vem de Deus, que opera para arrependimento e traz salvação. Amém, queridos? É dessa tristeza que vem de Deus que eu quero dar ênfase. Embora você precisa compreender qual é a tristeza que o mundo traz, para que você possa separar dentro de você, para que você possa entender o que é de Deus e o que pertence ao mundo. Vamos orar, queridos? Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus de milagres, de maravilhas. E eu sei, papai, que em cada encontro que nós temos tido aqui na comunidade de Filadélfia, tem sempre um propósito. A tua palavra é uma profecia viva. O Senhor mesmo disse que a palavra lançada não volta vazia. Papai, por isso eu creio, assim como aconteceu no culto da manhã, um culto de tanta cura, de tantas maravilhas, Rei da Glória. Eu penso que o Senhor trouxe exatamente o homem que deveria estar aqui, a mulher que deveria estar aqui. Eu me coloco dentro dessa verdade, eu coloco os ministros de altares, eu coloco todos aqueles que estão de alguma forma envolvidos com o ministério, trabalhando essa noite, todos aqueles que estão em casa. Tudo, Rei da Glória, é um plano maravilhoso teu, cheio de propósito. Por isso revela para o meu coração, para o coração da tua igreja, qual é o teu desejo. Separa mesmo esses 2 tipos de tristeza. Essa tristeza que vem de ti, Pai, o nosso coração está receptivo para que o Senhor cumpra a sua vontade. Melhor é a tua vontade do que a nossa própria vontade. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Que interessante esse texto, amado, que coisa profunda. O texto diz que há uma tristeza que é segundo o operar de Deus. Essa tristeza, ela provoca dentro de nós arrependimento. Ela faz com que nós olhemos para a nossa própria vida de uma forma toda ela diferente. Eu costumo dizer que essa tristeza e que esse operar de Deus aqui, ele é espiritual. Aliás, Deus é espírito e aqueles que tendem a conhecer e a revelação de Deus, quando está sobre a vida desse homem, ela é toda espiritual. É o que traz realmente revelação e é profunda. Essa tristeza é um agir de Deus no espírito e é profundo. Diga, uma tristeza que age no meu espírito e é profunda. Amém, querido? Você entende quando essa linguagem é dita a você? Algo que é no teu ser, algo que é dentro de você, não é superficial. Diferente da tristeza do mundo, essa tristeza, querido, que é uma tristeza superficial. Não é uma tristeza que se age no espírito, ela é muito mais na emoção. E por isso, querido, ela não é profunda. Ela é emocional e ela é superficial. Diga, a tristeza do mundo é emocional e é superficial.
Entende, querido, que são diferentes? A tristeza que Deus, esse Deus opera, Ele provoca em nós, é uma tristeza no meu espírito, é no agir no espírito. Ela é profunda. Ela marca. Aliás, ela separa, querido, ela despedaça tudo que é jugo. Ela tem um efeito. Ela traz uma coisa que vem sobre a nossa vida quando nós sentimos ela. De verdade, você vai ver nos textos bíblicos. Provoca arrependimento. Sabe aquela coisa que magoa o espírito? Isso é a tristeza que vem de Deus. A tristeza do mundo, ela é emocional. Mas ela existe? Claro que existe. Na maioria das vezes, queridos, os homens, eles entendem essa aqui, a emocional. Por falta de encontro com Deus, de intimidade com o Senhor, eles não entendem muito a tristeza no espírito. Mas a tristeza emocional, eles entendem. Mas por que passa rápido? Porque é superficial. Ela é na esfera alma. E na esfera alma, querido, vamos ser sinceros. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Tem dia que você está feliz. Tem dia que você está triste. Deus opera no espírito, uma coisa que é verdadeira. Independente do que está à minha volta, o salmista estava dizendo, né, no Salmo 149, há uma alegria, há uma graça em Deus, querido. Há um jugo que é despedaçado e eu creio, Ele me adorna todos os dias. Em Deus eu sou feliz. Amém, querido? Você acabou de falar aqui no Salmo 149 de alegria e Deus te leva lá para 2 Coríntios para dizer de tristeza. É assim que Ele faz. Que até mesmo na tristeza, não é? Até mesmo na dor, o fruto é de arrependimento. Até da tragédia Ele tira doçura. Até do momento difícil, da dor, está tudo operando a teu favor. Querido, está tudo operando a teu favor. Diga para o teu irmão, está tudo operando a teu favor. Aleluia. Para entender, meus irmãos queridos, amada igreja, o que são essas duas tristezas, eu preciso entender o que então magoa o espírito. Porque é ele que está sendo afetado. O que é a tristeza emocional e o que é a tristeza espiritual. Você sabe, querido, que a tristeza espiritual ela vai causar um efeito. Mas não é que os homens vão perdendo com o passar do tempo essa dor no espírito? E como é que eles perdem a dor no espírito? Quando eles se envolvem muito com o mundo. Quando eles vão se envolvendo demasiadamente com o mundo, não de uma forma intencional, mas quando eles percebem, querido, eles já estão envolvidos com tantas coisas com o mundo, que eles vão perdendo a tristeza com relação ao espírito, e eles passam a sentir muitas tristezas, mas com relação àquilo que está no mundo. Onde está isso? Tiago 4, capítulo 4. Tiago 4, versículo 4. Abra lá para você ver, querido, o que vai entristecer o espírito. Eu penso que você já conhece o texto de Tiago, ele é muito, mas muito conhecido. A intenção do inimigo é que você não sinta a tristeza do espírito. Querido, preste atenção. A intenção do inimigo, o plano do inimigo é que você não sinta a tristeza do espírito. Que o passar do tempo, o teu espírito não doa. Você não sinta mais nenhum tipo de dor com relação a essa tristeza que traz arrependimento. No máximo é uma tristeza emocional e superficial. Você encontrou, Tiago? Capítulo 4, verso 4 diz assim: adúlteros, querido, que palavra forte. Ele chama de adúltero, de traidor. Adúlteras. A quem ele chama isso? Vamos ver. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Amigos do mundo. Porque, na verdade, portanto, qualquer que quiser se tornar amigo de Deus, esse vai constituir-se, ou melhor, qualquer que quiser se tornar amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Preste atenção nisso. Qualquer um
que vai se tornando muito amigo do mundo, e eu já vou explicar isso aqui, ele vai se constituir, querido, de uma forma até mesmo inconsciente, inimigo de Deus. O Senhor está falando, querido, de uma preocupação, de um excesso de zelo com as coisas do mundo. E não são as coisas somente que trazem pecado para a nossa vida, mas tudo aquilo que está no mundo. Coisas que são às vezes legítimas, coisas que são boas, quando nós falamos delas, trabalho, família, coisa que não há pecado algum, querido. Mas quando nós temos um excesso de zelo com essas coisas, naturalmente, querido, a nossa paixão, a nossa empolgação pelas coisas de Deus vão se perdendo. Quando nós estamos muito envolvidos com as coisas do mundo, e a palavra de Deus diz que essa amizade, esse acesso, ai pastor, não sou amigo do inimigo, não sou amigo desse mundo, querido, mas nós ficamos tanto envolvidos com eles, que a nossa empolgação, o nosso amor pelas coisas de Deus vai se perdendo. Sabe aquele Deus que você amava e que você dizia que a tua vida era toda para Ele? Aquele encontro maravilhoso que marcou a tua vida, que tirou você, querido, antes da cruz, de um estado de pecado, de miséria, e colocou, querido, sobre uma rocha, para ser mais do que vencedor nessa terra. Aquilo trouxe junto uma alegria tão grande. Amém? Por isso, trouxe dentro de nós um êxtase de querer falar de Jesus para todos. Uma alegria que estava dentro, enfincada dentro de mim. Conforme nós vamos nos tornando comprometidos com tanta coisa que esse mundo tem, essa comunhão com Deus vai se perdendo. E naturalmente, meu irmão, seguir Jesus, porque encontrar Jesus é salvação, mas andar com Jesus é santificação. Encontrar Jesus é salvação, mas andar com Ele é santificação. O que é santificação? Ele vai fazendo com que eu me pareça com Ele dia a dia. Ele vai me transformando, Ele vai tirando palavras de dentro de mim, Ele vai tirando pensamentos de dentro de mim, Ele vai tirando coisas de dentro de mim, para que eu me torne dele de verdade. Não só de palavras, mas sim principalmente de ações. Quando nós vamos nos envolvendo com o mundo, a empolgação por Cristo, ela vai se perdendo. A empolgação pela igreja, também. Ministério, também. Servir passa a ser árido, penoso e maçante. Quando nós vamos perdendo, querido, comunhão com Deus, até o ministério se torna penoso e maçante. O estar aqui significa vir muito mais por obrigação, por compromisso, do que por amor. Querido, isso acontece quando, não que você escolheu esse caminho, mas de uma forma inconsciente. Você vai se afastando e vai se esfriando. Em contrapartida, as coisas do mundo passam a ter muito valor. Analise a sua própria vida. E a partir de um encontro com Jesus, você perceba se as coisas de Deus evoluíram na sua vida ou se o mundo evoluiu na sua vida. Se as coisas da terra tomaram uma dimensão de tamanha responsabilidade, dedicação, ou as coisas do reino tomaram esse efeito na sua vida. Querido, não se engane, homem e mulher que está aqui, você nasceu com um objetivo, ser e fazer. Ser e fazer. E não é ser o que eu quero, mas o que Ele quer. Não é fazer os meus planos, mas os planos que Ele estabeleceu para mim. Todo homem, toda mulher que está longe disso, não cumpre a vontade do nosso Deus. E ela vai se frustrar com o quê? Que sentimento que ela tem de tristeza? O do espírito? Não, porque afastada não sente a dor do espírito. Ela sente a dor, a tristeza emocional, a perda de uma coisa, a doença de alguém. Essa é a dor que realmente ela sente.
ela não sente mais dor de falta de Deus. Ela não tem mais isso. É por isso, querido, que se torna maçante, complicado seguir esse Deus. Eu tenho Deus aqui comigo, na minha mente, no meu coração, eu acredito nele, mas isso basta? Será que basta? Para um chamado que Deus tem, para um homem único, para uma mulher única nessa terra? O que Deus incumbiu a mim, é a mim que Ele incumbiu. O que Deus incumbiu a você, é a você que Ele incumbiu. Ninguém vai entrar naquela família com facilidade como você tem acesso. Ninguém vai entrar com facilidade naquele trabalho como você tem acesso. Ninguém vai conviver melhor num ambiente onde você tem toda oportunidade para falar desse amor. Mas com amor, né, querido? Não por obrigação, como você tem esse acesso. O fato é, querido, que as coisas do mundo, elas vão tomando uma proporção na nossa vida, que Deus continua a existir. Ai, pastor, eu continuo sendo membro da comunidade de Filadélfia. Mas a empolgação acabou. O plano de fazer não existe mais. Em contrapartida, o mundo está muito vivo. As coisas do mundo estão muito vivas. Os compromissos do mundo estão muito vivos. Querido, o que você vai fazer com todo esse fruto que vai vir? Os frutos do mundo. Até mesmo os filhos, né? Às vezes Deus dá os filhos, mas aquilo que não é verdade para os pais, não vai ser verdade para os filhos. Para onde você vai levar eles? Os frutos que Deus te deu. Os frutos que Deus te presenteou. Para onde você vai levar eles? Que valores você vai entregar para eles? Que certeza eles vão ter de uma salvação que nem mesmo os pais sabem se tem? Uma tristeza, querido, que não sente, porque não é profundo. Vou te dar um exemplo, querido, de uma casa. Pensa numa casa onde dentro o ambiente está todo fechado, as janelas estão fechadas, a porta fechada, e um ambiente lá internamente é de mais 20 graus. Há um aquecedor. Essas casas existem muito lá na Europa, né? Que tem, Europa, alguns países aqui da América do Sul, que tem geadas, neve, chegam a ter menos 20 lá fora. Pense então no lugar, ainda que você tenha visto só em filme, que você não tenha vivido ainda, mas pensa no lugar, querido, onde lá fora é menos 20 graus. E dentro da casa, o ambiente é mais 20. Por quê? Porque é aquecimento. Está tudo quentinho, está tudo muito gostoso. Lá fora, querido, é o frio do mundo. E dentro da casa, é o ambiente do calor de Deus, querido. Mas não é que por um descuido, meu irmão, alguém dessa casa resolve sair para o mundo, abrir a porta. O frio do mundo começa a entrar. E não demora muito, meus irmãos, a temperatura de dentro da casa se torna exatamente a temperatura do mundo. Mas o que aconteceu? Mudaram-se os móveis? Mudaram-se as pessoas? Acabou o aquecimento? Não, querido, é que a porta do mundo foi aberta. E aí, meu querido, todo o frio de fora entra. Alguns chegam a dizer, mas não mudou nada. Claro que mudou, a porta está aberta. E o frio do mundo, querido, ele entra. Sem que nós pudéssemos perceber, a temperatura agora é a mesma. Temperatura de quê? Frieza. Frieza espiritual, frieza na família, frieza nos relacionamentos. Quando você olha dentro da casa de uma família crente em Jesus, servos do Senhor, e você compara com uma família do mundo, não tem muita diferença. O que se perdeu? Quais são os valores? As duas famílias pensam quase iguais. Os objetivos são bem parecidos. Quando na verdade, querido, o Espírito Santo diz, deixa eu te proteger desse frio. Deixa eu aquecer.
Deixa eu tornar o ambiente de vocês diferente de tudo que está ao redor. Deixa eu cuidar. Deixa eu aquecer de novo. E se alguém sentir essa dor, pastor, de verdade, aí esse se curva, ele se arrepende, ele fecha a porta. E daqui a pouco a temperatura sobe de novo. Mas tem que haver, querido, alguém no meio desse frio para dizer algo está diferente aqui. Essa coisa que o ser humano tem, né, querido, de se adaptar em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é ocasião, maneira de viver. Está muito frio, não é que daqui a pouco se acostuma? E aí, querido, esse que se acostuma a viver com a preocupação do mundo, ele não tem a dor, a tristeza que Deus está dizendo aqui, que Paulo escreve. Uma tristeza de espírito. Um outro exemplo é o namorado que se apaixona. No tempo do namoro, querido, a verdade é que é um tempo maravilhoso, não é? Um tempo que você conhece ele, conhece ela, e o olhar e o pensamento é para quem? É todo para ele, ou é todo para ela. O namoro, querido, é um tempo que, se deixar, você está lá trabalhando, mas teu pensamento está no outro lugar, está nela. As pessoas chegam até a perceber, mas esse homem parece que está com a cabeça no mundo da lua, eles dizem, né? Onde você está, querido? Você não chega a dizer, porque senão você é motivo de sarro lá na sua empresa, né? Ela está pensando nela. O fato é que no namoro nós só pensamos no outro. Ai, que roupa que eu vou pôr à tarde para encontrar com ele. Aí eu vou fazer uma chapinha bem caprichada. Vou me adornar para ele. Não é, querido, que amanhece pensando no como vai adornar para encontrar ele lá no final da noite? É amor, querido, isso é coisa maravilhosa. Vou comprar um perfume para ele. Vou me adornar para ela. O período de namoro é assim. Quando nós queremos ver o amado, aí se der um tempinho, não é que até na hora do almoço eu vou dar uma corridinha lá, mas se ficar sem almoçar não tem problema, eu quero ver ela, eu quero ver ele. Vou lá, dar uma olhadinha, um beijinho rapidinho e volto. Oh, apaixonado. Coisa boa é o namoro. Vem o noivado, o projeto de casamento está tão próximo, até que o dia vem. Que dia maravilhoso. Tudo aquilo que você sonhou no namoro, no noivado, virou casamento. Coisa boa. O amor vai aumentar. Aliás, o plano de Deus é que esse amor aumente. Amém, querido? Diga para o teu irmão, o plano de Deus é que esse amor aumente. Amém, querido? Esse amor de homem pela mulher, da mulher pelo homem, o plano de Deus é que ele aumente. Ai, vou voltar lá no namoro. Nada, querido, tem que crescer. Mas o fato é, querido, que no casamento algumas coisas vão acontecer. Os filhos vão vir. Glória a Deus, presente de Deus. Sonhados, amados. Mas não é que às vezes o homem não é o momento. A mulher queria muito, nasceu. Ou vice-versa. Agora, querido, os filhos vão mudar um pouquinho. A maneira desse casamento existir requer mais atenção. O amor, muitos dizem, vai ser agora meio que dividido. Ele já não tem atenção só para ele. Tem que entender. Aliás, não só entender, como ajudar. Se é uma família em Deus, querido, estabelecida com os conceitos bíblicos, elas vão superar todos os desafios do casamento e vão crescer para honra e glória. O amor aumenta, a alegria aumenta, tudo é maravilhoso. Mas o casamento tem seus desafios. E não é, querido, que uns loucos se perdem. O casamento vai esfriando dentro da casa, às vezes por uma porta aberta, uma janela que não foi bem fechada. O frio começa a entrar. Ele não percebe, ela não percebe. Daqui a pouco a temperatura, querido, que era tão maravilhosa, vindo desde o namoro, o noivado, o casamento, fica um casamento tão frio. Daí para uma traição, querido, custa muito não.
daí para o mundo levar. Aliás, a prostituta está sempre na esquina com a porta aberta dizendo, minha cama está tão quente. E aquele que dizia que amava, agora está traindo. Uma primeira vez chega a doer. Uma segunda, não dói tanto assim. As outras vezes já não dói mais. Assim é a palavra de Tiago que diz, adúltero, que deixa a minha amizade, o meu amor, o meu convívio e se envolve com tudo que tem no mundo. Ele não diz, querido, se envolver com o pecado do mundo. Porque as pessoas às vezes dizem, não, mas não estou envolvido com nada que é do mundo. Porque se rotula, né? Às vezes no nosso linguajar, se rotula mundo como as coisas ruins, vício, prostituição. Eu não sou do mundo. Mas as coisas que o mundo te traz prazer, você é bem envolvido. E essa também afasta. O jovem rico, quando chegou diante do Senhor, ele disse que ele seguia até mandamento. Todos os mandamentos eu sigo. Sou religioso, sou um bom filho. Olha, sigo a regra. Qual o mal que ele tinha? Fazer do dinheiro o Deus dele. Ele fazia do dinheiro o Deus dele. Alguns é o trabalho, outros é o futebol. Futebol já foi meu Deus. Até que um dia eu disse, que é isso que eu estou fazendo? Tem tanta coisa, querido. Meu sonho é meu Deus. Minha prioridade é minha família. O próprio Deus disse, se não for capaz de abandonar pai, mãe, filho, não é abandonar de largar, viu, querido? Não é vontade de Deus. Mas de colocar eu em primeiro, não é digno de mim. Mas eu creio, Ele é tudo, Ele é Senhor. Mas isso é uma ação? Isso é o que de fato você faz? Ou é o que você está falando? Inconscientemente, passamos a ter outros amores. Deus me disse isso. Inconscientemente, passamos a ter outros amores. Já não dói mais. Não tem mais tristeza, assim, falar que eu tenho tristeza de Deus. Não. No fundo o que eles têm, sabe o que é, querido? É remorso. Eu não fico julgando, querido, longe de mim, julgar quem vem no altar. Não é minha função. A palavra que Deus me usa para ministrar é aqui, está sendo ministrada dentro de mim. Quando as pessoas vêm, na maioria das vezes, quando não é oração de libertação, de cura, que essa é de olhos abertos, na maioria eu faço de olhos fechados. Existem orações que são específicas e elas têm que ser de olhos abertos. Libertação, cura, uma ministração poderosa de uma palavra rema dada para aquela pessoa, olhando no olho. Mas as outras, eu estou aqui ministrando, que eu estou louvando na maioria de olhos fechados. Por quê? Porque não é minha função julgar aquilo é verdade, aquilo não é. Mas você sabe, querido, que às vezes a mesma pessoa que vem aqui e chora e diz que vai mudar e que a palavra foi uma coisa linda, na mesma semana ela posta uma alegria, querido, que ela não teve aqui, da festa que ela está vivendo no mundo, do lugar que ela está indo no mundo. Você percebe, querido, que ela está muito mais feliz lá do que ela estava feliz aqui. O que é aquilo então que ela viveu nesse altar? Remorso. O que é o remorso? É um sentimento de tristeza? É, mas é superficial. Ele não causa arrependimento. É um momento. Querido, em 16 anos sendo pastor, o que eu vi de pessoas dizendo, pastor, hoje eu entrego minha vida, mudo tudo, e eu estou aqui no amém, querido, estou no amém de verdade. E se vier hoje aqui de novo, eu vou, querido, acreditar de novo. Mas elas têm que acreditar nelas. Elas têm que tomar uma atitude de verdade, dizer, basta, chega. Eu não vou ser mais amigo desse mundo. Por quê? Porque desagrada o meu Senhor. Desagrada o meu Deus. Aquele que tem feito tudo por mim. No máximo é remorso, não produz arrependimento
e não traz transformação. A tristeza do mundo, ela é emocional e ela é superficial. Temos pessoas assim nas nossas igrejas, querido, é o que mais se tem. O louvor é lindo, a pessoa chora. A palavra toca, a pessoa chora. Mas, querido, lá fora vive a mesma vida. Anos e anos, querido, você vê a mesma coisa. Elas vêm no culto, até vêm, trocam de roupa e estão aqui. Tiram a roupa, vai para o mundo de novo. E vive uma vida, querido, sem plano nenhum em Deus. Eu me recuso, querido, a viver uma vida sem objetivo no meu Senhor. Tem objetivos para a empresa? Claro que tem. Para a família? Claro que sim. Mas nenhum deles, querido, digo de todo o meu coração, são mais importantes do que os planos em Deus. O porquê que eu nasci. Querido, pergunto, não vou falar todo dia, mas toda semana eu falo para ele: Senhor, faz de mim o que eu nasci para ser. Estou dirigindo, estou falando com o Espírito Santo: Senhor, faz de mim o que o Senhor planejou para esse dia. Me leva onde o Senhor quiser. Me põe de frente com a pessoa que o Senhor quiser. Existo por ti. Tem um plano no meu nascimento. Tem um plano no teu nascimento. Querido, não deixe, em nome de Jesus, lampejos de tristeza tomar conta da tua alma. Que Deus quer fazer é profundo. Vou dizer de novo que Deus quer fazer é profundo, meu irmão. Diga para o teu irmão que Deus quer fazer é profundo. Pastor, tem como mudar isso? É claro que tem. Aliás, querido, o Espírito Santo, ele aguarda, ele é paciente, amado, ele é longânimo, que você tome uma decisão. Em 1 João, no capítulo 5, no verso 21, ele diz assim: filhinhos, não permitam que nada ocupe o lugar de Deus no coração de vocês. Não permita que nada possa virar ídolo no teu coração. Ele não está falando de pecado, querido. Ele não está falando de vício. Ele está falando de coisas que são boas, são lícitas na nossa vida, mas que nós dedicamos todo o nosso ser. Meu querido, que proveito vai ter isso? Eu vou deixar herança para os meus filhos, amado. Você sabe que eu já pensei nisso também, né? Vou deixar uma boa educação, vou deixar riqueza, vou deixar. O que puder deixar, maravilhoso deixar. Mas você sabe que a vida deles, eles têm que viver, né? O que eles têm que conquistar, querido, vai ser penoso também. Embora Deus, eu penso que ia com elas. Sabe qual é a maior herança, amado? A maior herança que eu posso olhar para as minhas filhas e dizer: elas amam o Senhor. Elas amam o Senhor. Elas não vão tomar a decisão de um namoro, de um casamento, de uma profissão sem consultar esse Deus. Vai consultar os pais? Espero que sim. Mas a resposta vai vir do coração de Deus para elas. É a maior herança que nós podemos deixar, querido. Sermos apaixonados por Deus, a ponto desse amor ser transferidos para aqueles que estão no ambiente da nossa casa, para o ambiente daqueles que convivem conosco, Flávia, Adilson. Um amordinho que rompe e vai além. Filhinhos, se afastem de tudo aquilo, de qualquer coisa que possa ocupar o lugar de ídolo no coração de vocês. Colossenses 3, 1 e 2, é uma palavra muito poderosa de Deus também, que diz assim: buscai as coisas que são do alto. E o verso seguinte diz: pensai nas coisas que são do alto. As duas palavras-chave, buscai e pensai,
Diga, buscai e pensai. No quê? Nas coisas que são do alto. Homem de Deus, buscai, pensai. Mulher de Deus, busca e pense nas coisas que são do alto. Por quê? Porque Deus sabe, querido, se você não pensar e não buscar, você vai pensar em outra coisa, e você vai buscar outra coisa. Aliás, cada um de nós buscamos muitas coisas. Muitas coisas. O que mais tem lá fora é coisa para buscar, não é não? E para pensar, ai, pastor, que eu tenho pensado, minha cabeça está cheia. É, querido, tão cheia que não tem tempo para pensar em mais nada, né? O mesmo livro de Tiago, no capítulo 4. Abra lá. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Querido, não faça dessa palavra apenas um ouvir. Te faço um apelo, toma uma decisão essa noite. Toma uma decisão. Tiago capítulo 4. Você encontrou? Do verso 8 ao 10. Essa palavra, o texto diz, resista às paixões do mundo. Se achegue a Deus. No verso 8 ele diz assim, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a quem? Se aproxime de novo, querido. Chegue a Deus e Ele também se chegará a vós. Ele ama você. Não tem ninguém aqui, querido, que possa dizer, eu vou me achegar a Ele e Ele vai me abandonar. Não, Ele vai chegar até você. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Fica animado com o mundo, fica animado com Deus. Fica contente lá fora e fica contente aqui dentro. Purificai o coração. Senti as vossas misérias. Olha isso, querido, olhar para você mesmo e dizer, eu sou um miserável. Ah, miserável homem que sou. Lamentai, chorai. Eu não tenho nada sem Ele. Converta-se o vosso riso em pranto. Querido, eu não encontrei outro texto que diz isso. Estava rindo. Querido, é melhor chorar. Converta a vossa alegria em tristeza. Que tristeza é essa? É a mesma tristeza que Paulo fala em Corinto. Transforma isso, querido, numa tristeza de lamento, de arrependimento sincero diante de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vai te exaltar. Querido, o que eu já ouvi de pessoas dizendo, ai, eu vou lá para o mundo porque lá eu vou ficar feliz. Ai, deixa eu curtir. Jovens e adolescentes dizem isso, né? Ai, deixa eu viver minha fase. Não é que até os pais dizem que a fase de igreja não é quando é adolescente e jovem. Até os pais dizem isso. Por quê? Porque não é paixão para eles. Porque não é verdade para eles. Então eles dizem, ai, vou deixar minhas filhas, meus filhos, tudo experimentar o mundo. Eu conheci um pai, querido, que quando o filho fez 18 anos, ele deu de presente ir numa zona de prostituição. Crente da igreja. É macho, pastor, é um homem. Eu disse para ele, não é possível. Quem que arranca isso da cabeça de um louco desse? É daqui? Não. Glória a Deus, viu, querido? Glória a Deus. Mas também dizer que não existe, ai, querido, tem doido em tudo quanto é lugar, viu? Tem louco, querido, que ensina muita coisa e diz que está certo. Olhe para você, para a sua própria miséria. Tiago está dizendo. Querido, porque se não for profundo, não traz arrependimento. Olha a vida que você está vivendo. É uma vida de coisas. É uma vida voltada para os objetivos pessoais. Isso é uma miséria, querido. Vou trabalhar, ganhar muito dinheiro. Isso é uma miséria.
Nós só precisamos dele. Aprender a ser contente, né? Não é assim que Paulo diz? Eu sei ser contente. No pouco, no muito, na alegria, na tristeza. Essa tristeza aqui que ele está falando. Quando o Espírito diz dentro de você, não faça isso. Não traia. Não adultera. Não faz dessa coisa mais importante do que eu. Não ensina teus filhos a valorizar o mundo mais do que eu na vida deles. Para de ensinar uma religião. Fala que eu sou amigo, marido. Fala do meu amor. Quando isso acontece, o riso se torna em pranto. A alegria se torna em tristeza. Mas e o final? O final Deus exalta. O final Deus exalta. Tem um exemplo bíblico? Tem um que Deus me trouxe. Tem muitos, viu, querido? Tem vários. De arrependimento genuíno. Mas o de Davi marcou. Davi, querido, foi um homem que foi capaz de colocar um homem que ele amava, um amigo fiel, que lutava as guerras por ele como sendo a própria vida dele. Davi, enquanto esse homem está combatendo, Davi se deita com a mulher dele. Quando ele deitou com essa mulher, concebeu um filho. Davi, para esconder aquilo, trouxe o homem de volta. E colocou o marido para se deitar com a esposa, uma noite de sono com ela, para que pudesse dizer, o filho é teu. Mas o homem era tão fiel, querido, ao seu rei, ao seu senhor, que ele disse, não vou me deitar com a minha esposa, e deixando os meus soldados combatendo, eu vou voltar para a guerra. Não tinha quem fizesse aquele homem voltar para casa. Tamanha fidelidade. Davi, não vendo saída, então ele disse aos soldados, se afastem dele, deixa ele lutar a guerra, deixa ele ir mais adiante, o inimigo vem, luta com ele e tira a vida dele. E eu tomo a mulher dele para mim. Quem fez isso? Davi. Aliás, Davi era como eu e você, capaz de fazer coisas maravilhosas para Deus e capaz de fazer loucuras. Quando o pecado que parecia estar encoberto, que nada está encoberto aos olhos de Deus, o Senhor usa a vida do profeta Natã. Conta uma história lá de uma ovelhinha, uma única, que é roubado de uma família, enquanto a pessoa tinha um rebanho inteiro. O Davi ficou indignado, mas quem que é esse homem que pega uma tendo um rebanho? Pegou a única ovelhinha da família que criou, que amamentou, que criou como filho. Quem que é esse homem? O Natã olhou para ele e falou, tu é esse homem. Que pegou um da casa do outro, tendo tudo. Você tinha todas as mulheres à sua volta. Você não precisava ter a mulher do outro. Aquilo veio como um peso sobre ele, querido. Veio uma dor. Mas Davi era um homem de Deus. Davi tinha um coração em Deus. E ele vai se arrepender agora de uma forma muito sincera. Salmo 51 é o momento em que Natã fala com Davi. Aleluia. Deus quer de volta você, querido. Deus te quer de volta. Vou dizer novamente, o Senhor te quer de volta. Aleluia. Vou terminar nesse texto. Você encontrou o Salmo 51?
Olha um homem arrependido que tem um coração em Deus. Isso é arrependimento mesmo, não é remorso. Olha o que Deus diz. Ou melhor, que Davi diz ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Isso é sincero, amado, porque eu sei o que eu fiz, porque eu sei o que eu causei, eu conheço as minhas transgressões. Aliás, o meu pecado, isso está sempre diante de mim. O meu pecado, o que eu fiz, eu sei que é grave, está doendo, e essa coisa está sempre diante de mim. E no verso 4 ele vai dizer: contra ti somente eu pequei. Ele não coloca o marido, a esposa, a família, o reino. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Eu cometi algo muito grave contra o Senhor. Fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificados quando falares e puro quando julgares. Davi está abrindo o seu coração. Ele se veste de pano de saco, ele tira os trajes reais, ele joga cinza sobre a sua cabeça, era o costume. Ele pede para que todos não tragam nem comida, nem água. Ele começa um tempo de jejum, porque o filho que ele teve com Betseba nasce doente. E diante daquilo, querido, ele pede misericórdia a Deus. Ele diz: Senhor, salve o menino. Fui eu que pequei. Sou eu somente que sou o culpado de tudo isso que está acontecendo. Me perdoa. Tira, Pai, esse peso sobre a minha vida. E a Bíblia diz que ele chorava e ele clamava ao Senhor. Os servos levavam comida, mas ele dizia: eu não vou comer. Ele se humilhou de verdade. Pastor, ele não se preocupou com a sua reputação de rei? Em nenhum momento. Ele não se preocupou com aquilo que as pessoas iam falar dele? Nem no texto você vê isso. O que ele não queria perder: a amizade de Deus, o amor de Deus na vida dele, a presença da morada do Espírito dentro dele. É o que ele clamou. O filho Deus curou? Não, o filho faleceu. Quando o filho faleceu, ele foi, tomou um banho, se vestiu e disse: coloque o alimento que eu vou comer. Alguns não entenderam e perguntaram: mas você, quando o filho estava doente, você estava daquela maneira, agora ele morreu, não é um momento de luto. Ele disse: não, enquanto houve tempo eu clamei sincero ao meu Deus. A vontade dele foi levar. Estou pronto para viver a vida para ele de novo. Estou pronto para servir ele de novo. Se ele me der a oportunidade, eu serei o que nasci para ser. E eu farei o que nasci para fazer. E ele fez. Mas cometeu um erro tão grave, querido, como todos nós cometemos. Mas houve um arrependimento a partir de uma tristeza de Deus no espírito dele. A tristeza que é de Deus, vou terminar aqui. Ela é no espírito, ela produz arrependimento genuíno e transformação. Mas sabe onde ela está enraizada? Essa tristeza, no amor que nós sentimos por Deus. Quando é que nós sentimos tristeza de verdade? Quando nós aprendemos a amar esse Deus. Quando Ele é verdade para nós, como Ele era verdade para Davi, Davi disse: eu farei tudo que for possível para não perder o amor dele. Quem ama, querido, costuma dizer, né, as pessoas por aí, que sofre. Não é assim? Não é, amado? Você que tem o seu cônjuge, se ele sai de manhã e você está acordada sem ele dizer: tenha um bom dia,
Parece que o dia não é a mesma coisa, mas saiu sem falar bom dia. Saiu sem me dar um beijo. Saiu sem me abençoar. Você sabe, querido, que no passado nenhum filho saía de casa sem a bênção do pai. Bênção, mãe, Deus te abençoe. Bênção, pai, Deus te abençoe. Você sabe que muitos aqui ainda têm esse costume. Para as minhas filhas eu sempre digo, não sai sem dar um beijo. E aí quando elas vêm dar o beijo, eu ponho a mão sobre a cabeça delas, eu digo que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia. Faz falta um beijo do amado? É claro que faz. Faz falta um abençoar daquele que nos ama? Claro que faz. Por isso, querido, que o arrependimento genuíno, que leva a arrependimento, são pessoas que aprenderam a amar a Deus. São pessoas que tiveram um encontro com Ele. Não é religião. Não é servir vindo na igreja. Ele é tudo. Ai, eu me entristeço quando faço algo que desagrada, quando eu estou longe dele. Você entende, amado? Você entende, igreja? Amém, igreja? Eu vou continuar aqui, querido, orando, falando da palavra de Deus, até que num desses cultos, estes que vão e vêm, que o mundo é primeiro, ora Deus é primeiro, de ânimo dobre, até que um dia haja um despertar. E eles vão dizer de verdade, com ação e não só com palavra: o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros em dinheiro, outros em profissão, outros em homens. Eu confio naquele que fez céus e terras. Eu amo o meu Senhor.